Imagine que você mergulha no Golfo do México. A água é quente, transparente, familiar. Você desce alguns metros e começa a nadar. E então percebe, não tem peixe, não tem coral, não tem planta, não tem nada. Você olha para todos os lados e vê apenas água, viva por fora, morta por dentro. Você está na maior zona morta do hemisfério ocidental. Uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro onde nada respira. E ela está crescendo. Todo ano. A pergunta que a ciência responde com dados, mas nunca responde de verdade é: o que acontece quando uma zona morta chega grande demais para ser ignorada? Fique até o final, porque a resposta é mais perturbadora do que qualquer monstro marinho. Zona morta. O nome científico é hipóxia marinha. Mas zona morta é mais honesto. Porque é exatamente o que é. Uma região do oceano onde o oxigênio dissolvido na água cai a níveis tão baixos que nenhum ser vivo consegue sobreviver. Peixes fogem se conseguirem. Crustáceos morrem no lugar porque não tem para onde ir. Plantas apodrecem. O fundo do mar vira um cemitério silencioso. Sem drama, sem explosão, sem predador. A morte chega como ausência, como o ar que some devagar de um quarto fechado. Você não sente. Você simplesmente para. E o mais perturbador, zonas mortas não são ficção científica. Não são teoria. Não são previsão do futuro. Existem mais de 400 zonas mortas catalogadas nos oceanos do mundo agora. Agora, enquanto você assiste esse vídeo, a do Golfo do México é a maior do hemisfério ocidental. Em 2017, ela atingiu 22.720 km². Para você ter ideia do tamanho, é maior que o estado de Sergipe. É maior que Israel. E ela não existia antes do século XX. Aqui começa a parte que me incomoda. Porque a zona morta do Golfo do México não foi criada por um vulcão submarino. Não foi criada por um evento natural catastrófico. Não foi criada por nenhuma força além do controle humano. Ela foi criada por fazendas. Deixa eu explicar. O rio Mississippi atravessa quase metade dos estados, unidos antes de desaguar no Golfo do México. No caminho, ele passa por milhões de hectares de plantações. Plantações que usam fertilizantes. Fertilizantes ricos em nitrogênio e fósforo. Esses compostos escorrem para o rio durante as chuvas. O rio os carrega por milhares de quilômetros e os despeja no Golfo. No Golfo, o nitrogênio e o fósforo alimentam algas. As algas crescem em quantidade absurda, um fenômeno chamado eutrofização. Quando essas algas morrem, bactérias as decompõem. Essa decomposição consome todo o oxigênio da água. E quando o oxigênio acaba, a zona morta nasce. Um processo silencioso, invisível, completamente humano. Não foi um acidente industrial, não foi um vazamento, não foi negligência de uma empresa. Foi o acúmulo de décadas de decisões normais. Plantar, fertilizar, colher, repetir, 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 até que o oceano simplesmente parou de respirar. Vou te mostrar o que acontece dentro de uma zona morta. Não em teoria, no detalhe. Os primeiros a perceber são os peixes. Eles sentem a queda de oxigênio antes que seja crítica e fogem em massa para águas oxigenadas. Isso parece bom, mas não é. Porque eles fogem para águas menores, mais rasas, mais quentes, concentrados, vulneráveis. Pescadores notaram o fenômeno e passaram a explorar essas concentrações, pescando mais rápido, em menos espaço, enquanto no fundo, os que não conseguiram fugir morriam. Camarões, caranguejos, lagostas. Animais de fundo que não têm velocidade para escapar. Eles morrem exatamente onde estão. Em 1990, pesquisadores documentaram o fundo da zona morta no Golfo. O que encontraram foi descrito como um deserto biótico. Areia, lama, silêncio. Nenhum rastro de movimento. Nenhum buraco de caranguejo. Nenhuma trilha de verme. Apenas carcaças. Milhares delas, em diferentes estágios de decomposição, num espaço de 22.000 km². E o detalhe que não saiu em nenhum jornal mainstream: abaixo das carcaças, no sedimento do fundo, pesquisadores encontraram camadas. Camadas de morte. Cada camada representando um ano. Cada ano pior que o anterior. Um registro geológico de um ecossistema se apagando lentamente. Camada por camada. Ano por ano. Em silêncio absoluto. Agora eu preciso sair do Golfo do México por um momento. Porque o Golfo não é exceção. É exemplo. Em 1960, os cientistas conheciam menos de 10 zonas mortas no mundo. Em 1990, eram 150. Em 2008, eram 400. Hoje, em 2024, o número continua crescendo. Mar Báltico, Mar Negro, Costa da China, Costa da Escandinávia, Estuário do Chesapeake, Baía de Chesapeake, fiordes noruegueses, zonas mortas em todos os oceanos habitados. E aqui está o detalhe que a maioria dos relatórios
Científicos mencionam em rodapé e ninguém lê. Zonas mortas raramente desaparecem. Elas podem encolher em anos com menos chuva ou menos fertilizante. Mas o padrão histórico é claro. Elas voltam, maiores. Existe um ponto de não retorno. Um limiar onde o ecossistema do fundo do mar muda permanentemente. Onde as bactérias anaeróbicas, que sobrevivem sem oxigênio, colonizam o sedimento de forma irreversível. Onde o fundo do mar deixa de ser solo e vira substrato morto. Os cientistas chamam isso de regime shift, uma mudança de regime ecológico. Quando isso acontece, o ecossistema não se recupera. Não em décadas, não em séculos, talvez nunca. E a zona morta do Golfo do México está se aproximando desse limiar. Todo verão, quando as chuvas carregam mais fertilizante para o Mississippi. Todo verão, ela cresce um pouco mais. Deixa eu te fazer uma pergunta que nenhum relatório científico faz. O que acontece quando as zonas mortas se encontram? Quando duas zonas crescem em direções opostas e suas bordas se tocam? Quando o corredor de água oxigenada entre elas fica estreito demais para sustentar vida? Não existe resposta oficial para essa pergunta, porque nunca aconteceu em escala global, ainda. Mas existe uma palavra que aparece nos relatórios mais sérios sobre o tema. Uma palavra que os cientistas usam com cuidado, quase relutância. Cascata. Uma cascata ecológica, onde o colapso de um sistema alimenta o colapso do próximo. Onde o oceano, privado de oxigênio em pontos suficientes, começa a mudar sua química global. Onde as correntes que distribuem oxigênio pelos oceanos profundos enfraquecem. Onde o silêncio de uma zona morta começa a se propagar. Devagar, sem drama, sem anúncio. Como a morte que já conhecemos nessa história. Como a ausência. O oceano que nos deu vida. O oceano que regula nosso clima, produz metade do oxigênio que respiramos, sustenta bilhões de pessoas, morrendo em silêncio. Não por um evento catastrófico. Não por uma explosão ou um meteoro ou uma guerra. Por fertilizante. Por décadas de decisões normais. Por nós. O monstro mais aterrorizante dessa história. Não tem dentes. Não tem garras. Não tem nome. É só o silêncio onde deveria haver vida. Se esse vídeo te perturbou, bem-vindo ao Caçador de Mistérios. Aqui os monstros são reais. Inscreve, ativa o sino. Compartilha com alguém que precisa saber disso. Até a próxima investigação.